Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre associação de geradores em série. Para ficar mais fácil, vamos começar aqui com um exemplo. Suponha que você comprou uma lanterna. Abrindo essa lanterna, você viu que há 3 pilhas nessa lanterna. Uma pilha ligada na outra. Como assim ligada na outra? Bom, você tem aqui o polo positivo e aqui o polo negativo. Você viu que o polo positivo de uma pilha está sempre ligado no polo negativo da outra. Tá certo? O que você quer fazer? Você quer ir até outra loja, comprar outra lanterna igual, com as mesmas características, mas quer usar só uma pilha. Você quer encontrar uma pilha para colocar naquela mesma lanterna. Pronto, é melhor fazer isso. Você quer uma pilha que funcione como essas outras 3, tá certo? Que ela substitua as outras 3 pilhas. Bom, vamos modelar essa pilha aqui da direita primeiro. Você sabe que essa pilha tem uma força eletromotriz e uma resistência interna. Deixa eu fazer isso aqui embaixo. Força eletromotriz e uma resistência interna. Vamos dizer que essa pilha tem uma força eletromotriz ES e resistência interna RS. Vamos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Olha só, esse ponto aqui de A e esse aqui de B. Digamos que o ponto B está ligado a um dos terminais da lâmpada e o ponto A está ligado ao outro. A mesma coisa vale para cá. Ó. Só que aqui você tem o ponto B e o ponto A é esse aqui de trás. Tá certo? Esse é o ponto A. Tá bom? Escrevi um modelo para essa pilha. Eu sei que a diferença de potencial nos terminais A e B é igual a força eletromotriz menos RS vezes I, que a corrente, o I é a corrente que entra aqui no terminal A e sai pelo terminal B, tá certo? O terminal A é o polo negativo da pilha e o B é o positivo. Bom, acho que eu errei aqui em cima, né? Esse é o polo negativo e aqui o polo positivo. Pronto, para ficar igualzinho o desenho que a gente vê na pilha. Agora olha esse circuito aqui do lado. Faz conta que essas 3 pilhas são diferentes, tá? Você tem aqui a pilha 1, a pilha 2 e a pilha 3. Vamos modelar a pilha 1. A pilha 1 tem uma força eletromotriz E1 e uma resistência interna R1. Uma resistência interna R1. Sobre os terminais dela, nos terminais dela, você mede uma tensão U1. Lembrando que esse aqui é o mesmo ponto A, tá joia? Agora a segunda pilha, ela tem uma força eletromotriz E2 e uma resistência interna R2. Nos terminais dela, você consegue medir uma tensão U2. A terceira pilha, que está conectada na segunda, tem uma força eletromotriz E3 e uma resistência interna R3. E por fim, ela se conecta aqui no terminal B. A diferença de potencial que eu meço nela é esse U3, tá certo? Eu posso escrever o UAB, a diferença de potencial entre os pontos A e B, como a soma das diferenças de potencial U1, U2 e U3. Tá vendo? A corrente entra aqui pelo ponto A, a mesma corrente I passa por todos os dispositivos e chega aqui no ponto B, tá certo? A mesma corrente. Eu quero que esses dois circuitos se comportem da mesma forma, ou seja, essas correntes dos dois circuitos têm que ser iguais, tá certo? Bom, eu vou calcular então essa diferença de potencial equivalente e essa resistência interna equivalente da outra pilha que eu comprei, para substituir a associação de 3 pilhas que estão ligadas uma no final da outra, né? A corrente que passa nelas é a mesma, né? E a corrente sempre passa em um dispositivo para depois passar no outro. E essa associação é uma associação em série. Vamos escrever esse UAB aqui, que se eu colocar um voltímetro entre os pontos A e B do circuito da esquerda e entre os pontos A e B do circuito da direita, eu vou medir a mesma coisa, tá bom? Vamos escrever a tensão U1, a diferença de potencial U1, em função da força eletromotriz e da resistência interna. do circuito
do gerador 1, né? Do gerador 1. Bom, tá escrito aqui. E do 2, como é que fica? Eu estou somando, né? A gente tem E2 menos R2I. Por que o menos? Porque a gente tem uma queda de potencial na resistência, né? Por isso a gente usa o sinal negativo. Então, mais o E3 menos o R3I. Por que mais E3? Né? Porque toda vez que tem uma fonte assim, ó, e a corrente passa do polo negativo para o polo positivo da força eletromotriz, a gente tem um aumento de potencial, tá bom? Vamos reorganizar essa equação aqui. O AB é igual a E1 mais E2 mais E3, tá vendo? Coloquei todo mundo aqui para a esquerda. Menos R1I menos R2I menos R3I. Se eu agrupo esse pessoal, se eu agrupo os semelhantes aqui, o que eu tenho? Olha, eu tenho E1 mais E2 mais E3 no mesmo grupo, e eu posso fazer assim, eu coloco esse menos aqui em evidência, R1 mais R2 mais R3, que multiplica aí, tá certo? Esse grupo, essa soma de forças eletromotrizes, é igual à força eletromotriz equivalente. E essa soma de resistências é igual à resistência equivalente, né, que a gente chama aqui de RS, porque é do circuito com gerador em série. Tá certo? Resumindo, a força eletromotriz da associação em série é a soma de todas as forças eletromotrizes. Lembrando que os geradores têm que estar alinhados assim, tá bom? E a resistência interna é a soma das resistências internas de todos os geradores. Na próxima aula a gente faz um exercício para ver a aplicação desse conceito, né? A gente faz um exercício com números. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.